sobre a liberdade que só Jesus pode nos dar. E na verdade eu percebo que temos também cristãos que estão dentro da igreja, mas ainda estão aprisionados a algumas coisas. Por exemplo, estão aprisionados ao vício, estão aprisionados ainda ao pecado, estão aprisionados em alguma questão, alguma área da sua vida. E eu começo essa ministração fazendo uma pergunta: qual é um dos bens mais preciosos que uma pessoa pode ter na sua vida? Por que que as nações lutam entre si? Por que que as guerras acontecem? Por que trabalhamos? Eu poderia dizer que uma boa resposta para todas essas perguntas é o fato de que o ser humano, ele busca ter uma vida livre. Nós queremos ser livres. Por que nós trabalhamos? Porque queremos ser livres para não depender tanto dos outros, mas poder ir ao supermercado, comprar a nossa feira. Nós queremos ser livres para poder ir a um lugar, queremos ser livres para ir e vir, queremos ser livres para ser o que quisermos ser, queremos ser livres para ter expressão e falar o que quisermos falar. Nós queremos ser livres em relação à escolha da nossa religião. Nós queremos ser livres para fazer tantas coisas, e a liberdade, ela é importante. Mas nós temos que olhar para a liberdade do ponto de vista bíblico e do ponto de vista do coração de Deus. Então, nós buscamos essa liberdade. O ser humano luta por liberdade. E nós temos que entender em qual liberdade, que tipo de liberdade Jesus ele planejou para nós, e pelo seu sacrifício na cruz, ele derramou seu sangue para que nós fôssemos livres. Essa semana eu tive uma experiência na quarta-feira. Quem estava aqui viu que eu cheguei atrasado no culto. Lá em casa eu e minha esposa temos cada um a sua chave da porta, mas quarta-feira eu deixei a minha chave dentro do carro na garagem e subi sem ela. E minha esposa veio antes para o culto, 6:30 da tarde, porque tinha um tempo de oração com as mulheres. E foi interessante, porque quando 7 e pouco eu fui tentar sair da minha casa, eu descobri que eu estava trancado. Minha esposa tinha trancado a porta achando que eu tinha minha chave. Irmão, fiquei desesperado, porque eu tinha uma família de amigos da Inglaterra e uma outra família que veio da Espanha. Vieram para a gente ter comunhão. E eu disse: meu Deus, e agora? Aí liguei para minha esposa, mas imaginei, ela está na roda de fogo com as irmãs da intercessão, pessoal da oração. Ela não vai me dar a mínima, foi dito e feito. Ela não me atendeu. Mandei mensagens desesperadas: pelo amor de Deus, me atende, eu estou trancado em casa, como é que eu vou para o culto? E ela não atendeu porque ela estava na oração. Comecei a ligar para todo mundo. Hudson, liguei para ele, mas ele estava passando o som, também não me deu a mínima. Liguei para um monte de gente, até que eu liguei para o Robson. O Robson disse: a pastora está aqui. Sim, pastor. Corre lá, pelo amor de Deus, ela tem que vir me destrancar aqui. E aí ele disse assim no telefone: pastor, como é que eu vou fazer isso? A pastora está na roda de oração. E eu escutando as mulheres falando em língua, e o fogo descendo, aquela barulhada. E eu falei: meu Senhor, agora o que é que eu faço? Tu tem que tirar ela dessa roda, eu estou trancado. Aí chamei pastor Ivan. Cadê? Pastor Ivan está cuidando das finanças. Pastor Ivan, pelo amor de Deus, vai lá dizer para minha esposa que ela me trancou. O fato, irmãos, é que eu já cheguei aqui corrido. Não gosto de chegar atrasado, mas eu tive que vir. Eu tinha algo para fazer. Você sabe que eu tinha algo para realizar naquela noite de quarta-feira, mas eu estava preso. E tirando uma lição sobre isso, quantos de nós estamos presos a alguma coisa? Quantos de nós não temos vivido plenamente o que Deus tem para nós? Porque em alguma área da nossa vida a gente está aprisionado. De repente é uma prisão financeira, de repente é uma prisão emocional, tá? Você está preso a uma coisa que aconteceu no teu passado muito tempo atrás, mas isso ainda é uma ferida aberta para você. Você está preso espiritualmente. Talvez você é um cristão, você está no culto, e desculpa por isso, mas
Talvez você seja alguém escravo de pornografia. Quando você acessa o computador de madrugada e você está só, você acessa coisas que desagradam a Deus. Quantos de nós, e eu não estou falando que você é pior do que eu ou pior do que outro, você é alguém que precisa da libertação de Deus. E nós temos coisas no nosso dia a dia em que precisamos dessa graça, dessa libertação, se nós quisermos ter uma vida plena. E o interessante da liberdade que Jesus nos dá, é que é uma liberdade que nós podemos fazer escolhas, não é uma liberdade obrigatória, tá? Jesus não te chama para te obrigar a algo, Jesus te dá liberdade de escolher. Nós vemos isso na palavra, Josué no capítulo 24, no versículo 15, eu não vou pedir que você abra sua Bíblia, só ouça. Ele diz: se vos parece mal servir ao Senhor Deus, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Josué diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse: vocês têm a liberdade de fazer a escolha de vocês. Qual é o Deus que vocês vão escolher servir? Eu só quero que vocês saibam de uma coisa: eu fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isaías 29:13 diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios eles me honram. É como se ele dissesse assim: eu estou vendo esse povo todo, e nesse culto eles falam: te louvo, Senhor, tu és bom, eu te adoro. Mas eu quero que você entenda que a verdadeira e a genuína adoração, ela não flui de palavras, ela flui do coração. Deus não é atraído por causa de uma letra bonita de uma canção, Ele é atraído por quem canta aquela canção com o coração para Ele. A adoração, ela tem que fluir com verdade. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É adorando ao Senhor com verdade. Isaías está falando aqui, usado por Deus, que há um povo que adora o Senhor só com a boca, mas o seu coração está longe de mim, o Senhor está dizendo. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que roboticamente aprendeu, maquinalmente aprendeu. Ele está falando de um povo que foi instruído como se fosse, eu poderia dizer, uma espécie de um robô. E pessoas que apenas repetem aquilo que viram. Deus não quer que você só repita. Deus não quer que você viva na carona da unção de alguém, tá? Deus quer que você tenha a sua experiência pessoal com Ele. Eu quero te dizer que por mais homem de Deus que seu pai seja, ele não pode te salvar. Se a sua mãe é uma grande mulher de Deus, ela também não pode te salvar. Seu filho, se ele for um rapaz temente, que ama o Senhor, ele também não pode te salvar. Para que você seja salvo em Cristo Jesus, você precisa entender que você tem que pessoalmente ter um relacionamento com Deus. Uma das coisas que mais me preocupam são pessoas que pautam a sua vida por profecias. Eu sou pastor, eu creio na Bíblia, eu creio em profecias. Na quarta-feira aqui passada, no final do culto, eu estava aqui nesse altar quando o pastor Ameire se aproximou e disse: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. E ela me entregou uma palavra que foi em cima de algo pelo que eu passei o dia orando. Eu testifiquei na hora, além de eu a conhecer e saber que ela é uma mulher de Deus, eu testifiquei na hora que aquilo veio de Deus para mim. Mas outro dia alguém me procurou, mudando da cidade de Castanhal para outra, parando toda a sua vida porque alguém passou na frente da sua casa, bateu na sua porta e entregou para ele uma profecia dizendo: o teu tempo em Castanhal acabou. E Deus está mandando te dizer: vai embora. E ele simplesmente decidiu pautar a sua escolha, uma decisão que veio para mudar toda a vida dele e da sua família por causa de uma palavra que alguém deu para ele, alguém que ele nunca tinha visto na vida. Eu quero te falar que Deus não quer que você dependa só do que os outros dizem. Ele quer falar diretamente com você.
O que eu prego desse púlpito é só um adendo, é um acréscimo de algo que Deus quer falar conosco. É só o acréscimo de algo que Deus quer falar conosco. Mas eu quero te dizer que Deus quer se revelar para você lá na tua casa, no teu quarto. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Deus quer desenvolver conosco um relacionamento pessoal. Você sabe que Jesus também é conhecido por ser o Emanuel, o Deus conosco. O Deus não de longe, mas de perto. Aquele Deus que habita em nós através da representação do seu Espírito. Um Deus que habita em nós pelo Espírito Santo. Esse Deus nos ama a ponto de estar ligado a nós, a nossa vida, de habitar na nossa vida. Então esse Deus é um Deus que quer desenvolver conosco um relacionamento pessoal. Você está aqui, mas esse culto é apenas um reflexo da sua vida lá fora. Esse é um tempo que nós nos unimos para adorar a Deus juntos. Mas como tem sido a sua vida com Deus do lado de fora da igreja? E Deus quer que nós vivamos essa liberdade. Gálatas 5:1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quantos de nós aqui nessa noite fomos encontrados por Jesus numa situação tão difícil? Talvez o casamento em frangalhos, talvez uma vida conjugal destruída, você afundado talvez no álcool, perdido de alguma forma, talvez não em vícios, mas com o coração vazio. Eu vi um vídeo hoje de artistas mundiais que não creem em Deus, ateus. E teve um que disse assim: se Deus existe de verdade, Ele nunca vai fazer parte da minha vida. Eu achei aquilo tão chocante, tão forte. Como alguém não pode acreditar em Deus, em tudo que nós vemos, em pessoas que têm um organismo tão complexo? Eu acho que é mais fácil acreditar em Deus do que numa explosão que criou alguém. Você concorda comigo? É mais sensacionalista acreditar no Big Bang do que num ser soberano que nos criou do pó da terra. Nós cremos em Deus, meus irmãos. Cremos que Ele é o único Senhor, através de Jesus Cristo, e Salvador das nossas vidas. E Ele nos criou para o louvor da sua glória, e para que nós possamos provar eternamente da sua presença e de uma vida plena. Você sabe, eu além de conhecer a palavra de Deus, eu cresci com uma mãe que me dizia quase todo dia. Eu não sei se você já ouviu aquele cantor, é antigo, J. Neto. Pastor Hudson, você... Ah, tá bom. Se você ouvia J. Neto, ele tinha uma música, e essa música tão antiga, ele diz assim, eu não vou lembrar talvez de cantar, talvez tu que é mais velho que eu se lembre, mas ele dizia assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Ele dizia no meio da música, desde a fundação do mundo. E aí ele dizia, que alegria será para aqueles que vão subir e encontrar-se com Jesus nos ares, mas que tristeza para aqueles que vão ficar. Minha mãe colocava isso naquele discão de vinil que hoje está voltando à moda, e eu ficava ali, irmãos, criança, ouvindo aquela música. Era quase todo dia. E o Evangelho, a palavra da verdade, entrou no meu coração, através dos ensinamentos da minha mãe, através dos ensinamentos do Senhor Jesus. E eu quero te falar que esse encontro está prestes a acontecer. Jesus está às portas, nós temos os sinais, e nós cremos que Ele vai voltar, e o nosso clamor tem que ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos aguardando a sua volta, nós estamos aguardando isso, Senhor. E quando isso acontecer,
eu quero receber essa palavra no céu. Você pode entrar, filho. Eu tenho um lugar preparado especialmente para você. Para isso nós precisamos viver essa liberdade. Não voltar à lama da escravidão. Mas a liberdade que Jesus nos apresenta é uma liberdade que vai além do que é físico. É uma liberdade espiritual. É uma liberdade para a sua alma. Enquanto o mundo diz que nós temos que nos vingar de quem nos fere, Jesus diz que nós temos que amar e perdoar os nossos inimigos. Não estou falando que é fácil fazer isso, mas é o que o Evangelho nos ensina. O mundo diz que nós temos que trabalhar muito para construir algo aqui. Jesus diz que o principal tesouro é aquele que está sendo construído nos céus, aonde a traça, a ferrugem não podem corroer, aonde o ladrão não pode roubar. O mundo nos faz ter medo, mas o Evangelho nos mostra que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Algumas pessoas querem ser livres, mas livres para pecar e fazer o que quiserem da vida. Eu me lembro, há pouco tempo em São Paulo nós tivemos, na verdade, o Brasil ali foi palco de uma marcha satanista. E eles gritavam: Satanás é o nosso rei. E agora eu tenho visto algumas manifestações, recebi um vídeo hoje de uma manifestação recente agora, com pessoas com uma faixa dizendo: morte aos cristãos. Que a igreja morra. São as manifestações que nós temos visto. Eu quero que você entenda que a sua liberdade, ela termina até onde a liberdade do outro começa. Nós não somos livres para ferir as pessoas. Você sabe que para falar bem de Jesus, eu não preciso falar mal de Maria. Por que eu vou falar mal de Maria? Eu não concordo com a idolatria a Maria, porque não é isso que a Bíblia me ensina. Mas Maria foi uma mulher especial demais. Foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Por que eu vou falar mal dela? Do quê? Mas tem gente que, com a liberdade de que são adoradores de Jesus, estão ferindo pessoas. Não é para isso que nós estamos aqui. Você pode ter a sua postura. Irmão, também não está mais no tempo de ficar em cima do muro. Está no tempo de você ter convicção, de você saber quem é, mas sem fazer isso agressivamente contra os outros. E em busca de uma liberdade, as pessoas estão gritando: morte aos cristãos, morte à igreja. Em busca de uma liberdade, as pessoas estão achando que podem fazer o que quiserem, que podem pecar, que podem se entregar ao mundo. Não é essa a liberdade que Jesus está nos ensinando. Jesus nunca disse: seja livre desobedecendo às autoridades, desrespeite todo mundo. Não, Romanos diz que nós temos que nos submeter à autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Honre as leis dos homens também, mas honre também aquilo especialmente que Deus está te pedindo para fazer. O nosso país é um país laico. E eu vi alguém dizendo hoje: o Brasil é laico, mas eu sou cristão. Você faz a sua escolha, mesmo num país que tem liberdade de religião. Para de usar desculpa, como alguns estão usando. Eu sei que eu vou pecar e Deus vai me perdoar. Eu quero te dizer que Deus é amor, mas Ele também é juiz. Ele é justiça. Eu peço a Deus que você não morra enquanto você estiver no pecado, enquanto você estiver numa condição que desagrada ao Senhor, para que você, ao partir, quando eu partir, eu quero ser recebido nos céus. Foi a oração que me fez chorar quando eu vi Billy Graham fazer sobre a sua esposa. Quando ela partiu, ela faleceu, ele disse: Deus, eu oro para que a minha esposa, em tudo que ela fez como mulher de Deus, esteja sendo bem recebida nos céus. Eu falei: Deus, que oração bonita, que ela esteja sendo recebida nos céus. Irmãos, eu quero ser recebido nos céus. Pergunta isso aí para a pessoa do seu lado: você quer ser recebido nos céus? Mas é bem recebido.
se nós queremos ser recebidos nos céus, se nós queremos viver essa liberdade plena, nós precisamos primeiro, escute isso, fazer o que Jesus ensinou a Nicodemos. Nicodemos procura o Senhor em secreto, procura Jesus e fala: Senhor, eu sei que Tu és mestre, olha, eu sei também que ninguém faz essas coisas, olha, Tu tens algo especial, eu quero, o que eu preciso para fazer isso, para ter isso? E Jesus diz: é preciso que você nasça de novo, Nicodemos. Mas eu posso nascer de novo, Senhor? Eu já sou velho, voltar ao ventre da minha mãe. E Jesus disse: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Nós entendemos isso hoje como alguém que aceita e que reconhece e que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu quero fazer uma oração com você agora. Talvez você nunca tenha feito essa oração. Talvez você nunca tenha entregue sua vida a Cristo. Outro dia eu e a minha esposa estávamos aconselhando uma pastora que não tinha certeza de vida eterna. A gente ficou bastante preocupado. Eu quero que você saiba, uma pastora de um outro ministério, e veio nos pedir ajuda, porque não tinha certeza. Eu quero que você saiba que Deus pode te dar essa certeza no coração, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu quero que você feche seus olhos comigo e ore com o teu coração. Eu vou orar e você vai poder repetir: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, porque eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, e que eu seja templo do Espírito Santo. Gera no meu coração a certeza de uma vida eterna e de que eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém. Agora eu quero orar. Senhor, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos nessa noite, porque esse é o primeiro passo para alguém que quer viver uma liberdade plena, porque essa liberdade só o Senhor pode dar. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Nós queremos ir ao Pai, queremos ser recebidos nos céus, e só há um nome pelo qual o ser humano pode ser salvo, é o nome de Jesus. E nós nos rendemos a esse nome nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, depois de fazer isso, de entregar minha vida ao Senhor, para que Ele seja o Senhor e o Salvador, que próximo passo eu preciso dar para ser livre? Eu gosto de uma frase, eu não sou filósofo, não é? Eu gosto de uma frase de Platão que diz: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Tente mover o mundo começando por você. Tente mudar o mundo, mudar as coisas, mudando a você mesmo. Eu quero que você entenda que a mudança, ela tem que acontecer primeiro dentro de cada um de nós. Então, nós temos que buscar essa liberdade, para que ela se instale dentro de nós, e assim nós nos tornemos referências. Você sabe, porque a boca fala do que o coração está cheio, irmão. Se você está aqui num culto desse abençoado, mas amanhã algo te estressa e você começa a chamar N palavrões, tem uma área da tua vida que está precisando de transformação. Você concorda comigo? Se você fica agressivo por bobagem, se você agride pessoas, se você não é fiel no seu casamento, eu quero te dizer que Deus quer libertar você, para que você tenha vida plena, para que você tenha vida abundante. E como eu posso fazer isso? Como eu posso mudar a mim mesmo, ser mudado? Conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz em João 8: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui estudar o sentido original dessa palavra conhecer. E eu já falei outras vezes para vocês que conhecer não é saber o que diz, não é saber o versículo de cor. Conhecer é viver. A palavra de Deus também nos diz em Tiago que nós não podemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Mas você sabe que essa palavra conhecer, ela é uma expressão idiomática, judaica, para a relação sexual entre um homem e uma mulher. Já pensou que forte? A palavra que Jesus usou aqui, conhecereis a verdade vos libertará, por favor, preste atenção nisso. Esse conhecer, ele é um conhecer tão íntimo quanto um conhecimento sexual. Por favor, escute isso, para que você entenda bem. Eu te faço uma pergunta: existe uma forma de um homem conhecer uma mulher mais intimamente, profundamente do que num relacionamento sexual? Não tem outra forma. É o momento em que você tem clareza de tudo, de como é a outra pessoa. Você tem um relacionamento que é mais íntimo do que qualquer tipo de relacionamento que você poderia ter com alguém. Claro, um relacionamento dentro do casamento e abençoado por Deus, entre marido e mulher, entre duas pessoas que se amam e que decidem ter esse relacionamento, claro, dentro do relacionamento conjugal. Mas é como se Jesus estivesse dizendo assim: me dá aqui, por favor, amor, sua Bíblia. Quando você se une à sua mulher, você se une ao seu marido, a Bíblia diz que Deus disse o seguinte: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. É porque os dois se encaixam perfeitamente, o homem e a mulher, e eles se tornam uma só carne. É como se Jesus estivesse dizendo assim: você precisa amar a sua Bíblia, você precisa amar a palavra. Você já viu aqueles vídeos de igrejas perseguidas que nunca tiveram acesso a uma Bíblia, mas de repente o pessoal contrabandeou a Bíblia lá para dentro? Não sei se você já viu. Aquele pessoal pega aquela Bíblia e começa a chorar: minha Bíblia, essa Bíblia é minha. Nunca tiveram uma Bíblia na vida, e quando eles pegam a Bíblia, aquilo é o maior bem que eles poderiam ter naquele momento. É como se Jesus estivesse dizendo: se você quer ser livre, a Bíblia, a palavra, a minha palavra precisa estar em você. E a palavra de Deus nos diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia não tem que estar fora e longe, ela tem que estar em nós. Essa verdade tem que ser vivida, não é só ouvida no culto. Mas infelizmente nós temos uma geração de evangélicos, e eu vou estender, obrigado, amor, uma geração de cristãos que não lê a Bíblia, uma geração de cristãos que estão dentro das igrejas, mas não leem a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa noite, você é uma dessas pessoas que faz parte disso, você não lê a palavra, eu quero te dizer, sabe quando que você vai viver plenamente? Nunca. Porque para viver plenamente, você precisa conhecer a verdade. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Como alguém pode ter vida plena sem o ensinamento de Jesus? Como que você vai falar do que você tem no coração? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você é convertido de verdade, você fala para as pessoas. Você quer que os outros saibam o que você tem para dizer. Diferente de alguém que é hipócrita. Ele fala muita coisa bonita, mas não é o que ele vive. Você não precisa só parecer que é de verdade. Você tem que ser alguém verdadeiro diante do Senhor, alguém autêntico. E Tiago disse, como eu falei, que nós não podemos ser ouvintes, mas praticantes. Então, segundo passo: primeiro, você recebeu a Jesus. Segundo, você está se aprofundando na palavra de Deus. Terceiro passo: se você quer ser livre, você precisa observar também o seu passado. Tem tanta gente que está presa a coisas que aconteceram na sua vida há tanto tempo. Meu irmão, entenda que como parte do ensinamento de Cristo, nós precisamos perdoar.
Jesus foi alguém tão maravilhoso que ele até intercedeu por aqueles que o crucificaram. E ali ele tinha uma condição humana também. Ele sofreu na sua pele, na sua carne, no seu corpo. Eu quero te dizer que se você quer ser livre, você tem que perdoar. Não tem outro caminho. Você precisa perdoar quem te feriu, você precisa liberar essa pessoa. Ou você precisa pedir perdão para quem você feriu. Você precisa pedir perdão para quem você magoou. Mas tem gente que está carregando isso no coração de tal maneira que se tornou uma raiz de amargura. E você, quando vai falar sobre isso, você já contamina os outros que estão à tua volta. Tem famílias que estão divididas. Você sabe que por causa da política, tem irmãos que não se falam. Porque um vai votar num candidato, o outro vai votar em outro. Então tem irmãos que estão brigados. Deixa eu te dar uma notícia, depois do dia 28, irmão, acabou. Ou você faz as pazes, ou são 4 anos aí brigado até a próxima eleição. Aí você briga de novo. A gente não pode deixar que uma coisa como a política divida nossos lares, nossas famílias, cause um problema tão grave a ponto da gente não falar com as pessoas que ama. Pelo amor de Deus, gente, não é por aí não. Cada um tem o direito de se manifestar, mas sem ofender o outro. Então, se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa pedir perdão, peça. Mas para de tentar entender tudo. Por que, pastor, que fulano fez aquilo comigo? Eu era tão legal com ele, eu fui tão amigo e ele me traiu. Pastor, por que aquela irmã fez isso comigo? Eu falei meus segredos para ela. Eu achei que ela era minha amiga, mas quando eu vi, todo mundo sabia da minha vida. Por que disseram? Eu tentei ajudar ciclano, pastor, mas quando eu vi, ele estava saindo e falando mal de mim para os outros. O que foi que eu fiz para ele fazer isso a meu respeito? Eu não sei, irmão. E você tem que entender que talvez você não tenha todas as respostas. Porque às vezes nós queremos que as pessoas ajam conosco como nós agiríamos com elas. Mas entenda que você é diferente. Mas se você tem um caráter de Cristo, se você quer viver essa vida plena, você precisa liberar essa pessoa. E eu quero fazer isso agora com você também. Eu quero orar. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você libere perdão. Se for alguém que você vai dizer assim, pastor, mas eu não consigo, não é isso que eu sinto. Eu quero te dizer que perdão não é sentimento, é decisão. Quando você decidir fazer, o Espírito Santo vai ter liberdade para agir e curar o teu coração. Então eu quero que nesse momento, você não precisa nem falar, libera isso aí dentro do teu coração. Fala o nome dessa pessoa e diz assim, eu perdoo em nome de Jesus. Eu libero perdão, Senhor, eu decido perdoar. Senhor, nós estamos aqui decidindo perdoar aqueles que nos ofenderam, decidindo liberar e abençoar aqueles que nos feriram, nos traíram, porque nós queremos viver vida plena, nós queremos viver com o coração livre, nós queremos viver os teus sonhos, Pai. Por isso, nessa noite nós decidimos, mesmo não sentindo, mas decidimos perdoar. Eu perdoo, em nome de Jesus. Se você quer também ter essa liberdade plena, você precisa ser liberto emocionalmente. E para isso, o Senhor nos disse, através de Paulo aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz a segunda vez, alegrai-vos. Bora fazer isso agora, irmão? Você pode olhar para o irmão do seu lado e dizer, meu irmão, se alegra em Jesus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Como é que quem cantava assim? Deus é bom demais, irmão. Eu estou só lembrando de música antiga hoje. Estava escutando Álvaro Tito antes de vir para o culto. Eu estou mesmo passado, mas tá bom. Irmão, Deus é bom, se alegra em Jesus Cristo. Paulo disse 2 vezes alegrai-vos. E ele diz, seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens, porque perto está o Senhor. O Senhor está perto, não está longe. Não andeis ansiosos, preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica com ação de graça. Irmão, não desabafa no Facebook, irmão. Tem gente que está contando suas mágoas no Facebook. Por que você está se expondo assim? Por que você está se colocando no ridículo? Não faz isso não. Se você quer se desabafar, desabafa com Jesus. Ou procura alguém do teu GC, do teu grupo de crescimento, que você confia, o teu discipulador, discipuladora, o pastor da sua rede, alguém, para que você abra o coração, mas para de contar história no Facebook. E eu vou te falar, as pessoas não gostam muito de quem está com autocomiseração, com quem está se olhando com um complexo de inferioridade. Que Deus te liberte disso, em nome de Jesus. Tem gente que está aprisionada. Eu estava com a minha esposa esses dias, achei tão legal, fazendo as unhas, e tinha uma moça fazendo uma maquiagem no mesmo ambiente. Tinha um ambiente de maquiagem, estava lá fazendo as unhas e tal, e essa menina fazendo a maquiagem. Irmão, essa menina fazia tanta pose, tantas caras e boca. De repente ela puxou uma luz assim, aquela luz de novela, e ela começou a tirar foto, e piscava, e tirava foto. Eu disse assim, cara, na cabeça dela ela está pensando, eu estou arrasando, né? Mas eu achei tão legal, porque eu disse assim, a gente tinha que se sentir dessa forma. Deus ministrou meu coração, porque tem gente que está se achando feia, acorda de manhã, olha que coisa terrível, né? Mas a menina estava lá. Aí eu olhei para ela e pensei, meu Deus, essa menina tem uma autoestima lá em cima. Tem muito crente que precisava de uma autoestima dessa aí, irmão. Não é? Você acordar de manhã e dizer assim, rapaz, hoje eu acordei James Bond, viu, meu irmão? Olha como é que eu estou hoje, eu estou bem, estou bonito. Mas tem gente que está preso a complexo. Ou então você é um bom profissional. Tem gente que está tão aprisionado numa cultura medíocre, que o cara chega para ele e diz assim, rapaz, como você pinta bem. Olha que trabalho extraordinário você fez aqui. E o cara diz assim, não, que é isso, eu sou profissional aí mais ou menos, eu acho que eu dei sorte. Sabe o que você tem que dizer? Você tem que dizer assim, obrigado, eu sei que eu sou um profissional excelente, eu me empenho para isso. Você sabe que eu me empenho no meu trabalho para fazer um bom trabalho, e eu sei que ficou bom o meu trabalho, mas que toda a glória seja dada a Jesus. Essa é a verdadeira postura de alguém que é livre, alguém que sabe que é bom no que faz, mas que dá glória a Deus, não que se coloca numa condição de inferioridade. Deus não quer isso para você. Você acha que Deus, se Ele falasse com você agora, Ele diria alguma coisa sobre você ser feio? Se Deus fosse falar com você agora, Ele diria, você é uma das pessoas mais lindas que eu criei, você é precioso, você é especial. E tem tantas mulheres que estão se sentindo desse jeito. Eu quero dizer, minha irmã, que você é uma princesa de Jesus. Foi Jesus que te criou, você é especial para Deus. Deus te acha linda, você pode ter certeza disso. Mas tem pessoas que estão aprisionadas a esse complexo. Eu vou dizer para você, talvez você não me ache, eu, pastor Heber, um cara muito bonito. Mas no mínimo eu tenho alguém que acha, minha esposa. Eu tenho uma segunda pessoa, que às vezes eu brinco com meu filho e digo assim, meu filho, eu sou feio, né? Não, o que é isso, pai? De jeito nenhum. O senhor é o cara mais bonito que eu conheço. Ele põe minha autoestima lá em cima. Pai, o senhor é lindão. E meu filho também tem isso. A tia dele falou, disse na outra vez no telefone, João, você está muito lindo. Isso eu sei, meu pai e minha mãe dizem isso todo dia. Essa autoestima está lá em cima. Irmão, isso é ser livre. É provar de uma vida bonita com Jesus. E que o Senhor seja louvado. Mas a gente tem muitas vezes essa vida pesada e aprisionada. Chega disso, meu irmão. Chega. Nós não fomos chamados para ter uma vida religiosa. Não é religião que vai salvar. Jesus não pregou uma religião. Jesus pregou um estilo de vida, uma transformação de vida. Você tem que entender isso. E você percebe, Paulo e Silas estavam aprisionados, acorrentados, mas a palavra de Deus nos diz que eles, mesmo na cadeia, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Eles eram livres interiormente.
Eles podiam estar naquele momento com o seu corpo preso, mas o seu coração e a sua mente eram livres para adorar o Senhor. Mais do que uma liberdade física, Deus quer dar para cada um de nós uma liberdade interior. Que você pare e diga: Deus, está chovendo canivete, mas eu estou cheio de paz e de alegria. Eu vou te confessar algo pelo que mais eu tenho orado ultimamente. Eu tenho orado a Deus para que Ele me dê um coração contente e grato. Essa tem sido a minha oração. Deus, me ajude a ter um coração grato e contente. Tem gente que está aprisionada à vida dos outros, porque a vida dos outros é melhor que a sua, e você está deixando de curtir a sua vida. Você está deixando de aproveitar a sua família. Você está deixando de aproveitar a simplicidade do que Deus te deu para ficar olhando para o que os outros têm. Para com isso. Para com isso. Eu quero dizer que a sua vida, se você olhar bem, você vai encontrar tantas coisas boas da parte de Deus. Tanta coisa boa. Você sabe que eu me assustei esses dias quando eu estava estudando sobre um assunto e descobri que na Europa 1 milhão de crianças somem todos os anos, raptadas para tráfico de órgãos, abuso sexual infantil, adoção ilícita. 1 milhão de crianças todos os anos somem nos países da Europa. O Brasil não tem essa marca, mas tem também uma grande marca de sumiço de crianças. Eu estava lendo isso, um livro, e de repente quando eu li eu parei. Meu filho estava dormindo, e eu fiquei olhando e pensando: meu Deus, 1 milhão de crianças, 1 milhão de famílias que perderam seus filhos. E eu olhei para o meu filho, e aí você tem aquele momento que você tem aquele choque. Eu pensei: Deus, o que eu faria sem o meu filho? Eu amo tanto o meu filho, se me tirassem o meu filho. E é aquele momento que a tua mente abre e você pensa: cara, eu não tenho valor para o meu filho, é valioso demais para mim. Não tem dinheiro no mundo que me fizesse entregar meu filho. Eu amo profundamente. E aí você olha e você percebe que você é rico e não sabia, que você tem riquezas tremendas dentro da sua casa, que você tem coisas maravilhosas para desfrutar, mas às vezes, por estar preso a pensamentos pessimistas e olhando só para as dificuldades, você deixa de aproveitar aquilo que Deus tem proporcionado para você. Se você quer ser livre, valorize o que Deus te deu. Conviva com pessoas saudáveis, pessoas que te amam como a sua família. Conviva com pessoas que temem a Deus. Uma excelente oportunidade para isso é o seu grupo de crescimento, a célula, o grupo de crescimento, o GC. É uma excelente oportunidade para que você conviva com pessoas de Deus. Pare de tentar saber tudo, mas apenas confie no Senhor. Você sabe que crianças são mestres em querer saber tudo, né? Eu não sei se seu filho já te perguntou coisas assim: pai, quem foi que criou Deus? Pai, qual é o tamanho do Espírito Santo? Se o cara é muito gordo, quando o Espírito Santo entra nele, fica gordo também? E se eu sou criança e recebo Jesus, o Espírito Santo entra em mim, ele fica do meu tamanhozinho? Quem já ouviu essas perguntas de criança, irmão? Criança faz muita pergunta assim, né? Pai, se o diabo se rebelou contra Deus, mas ele era um anjo de luz e Deus o criou, e Deus sabia todas as coisas que iriam acontecer no futuro, por que Deus o criou? Eu quero te falar que você não vai ter todas as respostas. A nossa mente, ela é muito limitada ainda, é uma mente humana. O que você precisa para ser livre é apenas confiar em Deus, é acreditar na sua palavra. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos para viver, mas não tem tudo que existe. Eu acredito. Você vê João na ilha de Patmos recebendo a revelação do Apocalipse, ele não é autorizado a contar tudo que ele ouviu e viu. Eu acredito que nós vamos chegar no céu e nós vamos ter muita surpresa tremenda lá. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais passou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós vamos ter grandes surpresas.
no céu. Mas aqui, meus irmãos, é que nós começamos uma vida de liberdade. Liberdade na alma. Seja alguém saudável, para que as pessoas à sua volta se tornem saudáveis também. Acorde de bom humor, meu. Acorda rindo, acorda brincando, acorda se alegrando. Acorda dizendo: obrigado, Jesus, eu estou acordado. É bom, Senhor, eu vou sair hoje para o trabalho. Deus abençoe o meu dia, abençoe essa semana. Senhor, eu te glorifico porque eu tenho um trabalho. Eu te glorifico por tudo, Senhor. Eu te glorifico pelo meu vizinho Chatonildo. Faz lá um bolo, irmão, leva para o teu vizinho. Abençoa lá a vida dele, sabe? Se alegra com Jesus, Deus é bom. E terminando, para você saber que você é livre, você precisa observar os seus frutos. Como alguém se demonstra realmente livre? Alguém só é livre quando escolhe servir como fez Jesus. Escolheu servir com a sua vida. Eu não vou ler o texto, mas em Êxodo 21 nos fala o seguinte: que naquela época havia uns escravos. E o judeu, ele podia ter escravos. Só que ele podia ter escravos por 6 anos. O 7º ano de escravidão era o ano do jubileu. E a Bíblia mandava que o senhor do escravo o liberasse para que ele se tornasse livre. Então aquele senhor que havia comprado aquele escravo chegava e dizia assim: você está livre, esse é o ano do jubileu, estou te liberando, você não me deve nada. Só que a Bíblia diz que alguns escravos diziam assim: eu não quero ir embora, eu amo meu senhor, eu amo servir aqui nessa casa, eu não quero ir embora, eu quero continuar aqui servindo. Sabe o que o dono daquele escravo fazia? Ele pegava uma espécie de um prego, levava aquele escravo até a porta do templo, e ele pregava a orelha do escravo na porta. Você está imaginando aqui a cena, não é? Então ele pregava aqui, e aquele escravo ficava pregado ali por um tempo. Aquela era uma declaração de que ele havia escolhido servir ao seu Senhor por livre e espontânea vontade. Eu espero que nós estejamos entendendo o que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não me domino mais, eu não controlo a minha vida, mas a minha vida pertence a Jesus. E eu escolho servir o Senhor. A nossa vida não nos pertence mais, mas ela pertence a Cristo. E nós temos que entender que a liberdade que temos não é irresponsável, mas é uma liberdade com responsabilidade de mostrar aos outros que Cristo pode transformar as nossas vidas. E quando somos realmente livres, nós também queremos compartilhar nossa liberdade com os outros. Não tenha vergonha de dizer que você é evangélico. Não tenha vergonha de dizer que você é cristão. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus para outras pessoas, porque alguém já falou desse amor para você, e você está aqui hoje por causa disso. Fica de pé, por favor. Nós vamos orar. Se você se sente aprisionado de alguma forma, talvez seja uma prisão da sua alma, talvez seja algo com que você tem lutado já há anos e você não está conseguindo. Seja qual for essa prisão, algo que te trava, que te impede de viver melhor, eu quero orar por você. Eu quero que você ponha isso diante de Deus. O Espírito de Deus está aqui, e Ele está operando nos nossos corações. E eu quero que você feche seus olhos e coloque isso diante de Deus. Coloca diante de Deus aquilo em que você precisa ser livre, sabe? Talvez seja um vício. Talvez você está dentro da igreja, mas você ainda está preso a um vício, a um pecado. Ninguém sabe, nem sua esposa sabe. Mas você tem algo que precisa ser liberto por Deus. Põe isso diante do Senhor. O Espírito de
Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Aleluia. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Sim, Senhor, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Em nome de Jesus. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Pai, eu quero contemplar sua glória em majestade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, aleluia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor.
Senhor, debaixo do Teu poder e graça, eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra se torne viva em nós, que possamos sair daqui nessa noite e não apenas sermos como ouvintes, mas sermos praticantes dessa palavra. Eu declaro, Deus, seja em qual for a área que os Teus filhos precisem de cura, que sejam curados em nome de Jesus. Se precisam ser libertos em alguma área de suas vidas, talvez algo tão oculto, que sejam curados em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor quer nos levar à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Por isso, em nome de Jesus, começa um novo tempo nas nossas vidas, Senhor. O passado não mais vai nos prender, nós vamos perdoar quem tiver que perdoar, Senhor, porque Tu tens nos chamado para sermos aqueles que vão caminhar em liberdade. Nós somos livres, livres para adorar o Senhor, livres para viver vida abundante, plena, livres para viver os Teus sonhos e planos, Senhor. Eu abençoo cada um dos Teus servos com essa liberdade, porque a Tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e nós nessa noite nos apossamos dessa liberdade, liberdade que foi gerada na cruz do Calvário por nós, e nós nos apossamos dela e queremos vivê-la. Tudo aquilo que é maligno, o que é impedimento, o que trava, seja destruído agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja livre no seu coração, na sua mente, na sua alma, nos seus pensamentos, livre da ansiedade, livre do complexo de inferioridade, livre do medo, livre da vergonha, porque no lugar da vergonha o Senhor trará dupla honra sobre aqueles que Te servirem, sobre aqueles que quiserem a Tua presença. Dupla honra, Senhor. Tem pessoas aqui que estão com vergonha até de orar por causa de um pecado que cometeram. Senhor, vem sobre essas vidas agora. Só o que Deus precisa é que você se arrependa e diga: eu quero, Senhor, me arrepender e mudar de vida. O Senhor te perdoa. Não tenha vergonha de buscar a Deus. Senhor, toma cada família aqui em Tuas mãos, leve-os em paz aos seus lares, leve-os com o coração curado aos seus lares. Eu não aceito que essas pessoas saiam daqui da mesma forma, mas que elas saiam daqui melhores, porque foram tocadas pela Tua presença. E assim eu declaro, pelo poder do nome mais lindo, o nome de Jesus, e declaro uma semana maravilhosa e abençoadíssima. Oro desde já pelo achados, para que sejam dias extraordinários, de muita glória, de muita presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, louvar a Deus. Oh, aleluia.